Oi, gente, eu sou a Laura, sou cirurgiã plástica e esse é nosso primeiro episódio do Sempre Pode, nosso espaço de ir muito além do consultório. Bate-papo, bastidores e tudo sobre estética, vida saudável e muito mais. E vocês não vão acreditar quem está aqui para estrear o nosso primeiro episódio. Simplesmente Dr. Lude Oliveira, nosso querido cirurgião plástico aqui do Nucleodome, coordenador do Núcleo de Cosmiatria e, para os íntimos, Dom Lude. É uma honra ver as minhas meninas maravilhosas, minhas eternas panteras, voando cada vez mais alto. É um prazer ter você aqui, Vai ser Dom. maravilhoso, meninas. Obrigado pelo convite para a gente estrear esse programa que certamente será um sucesso. Será um sucesso. E o nosso tema de hoje é Sempre Pode Começar. E a gente queria saber um pouco mais do seu começo na cirurgia plástica, como que foi, para você contar pra gente um pouquinho. Perfeito. A gente estava falando sobre esse tema com a paciente hoje e eu queria compartilhar com você sobre a história de como eu comecei na medicina, na verdade. Depois a gente passa para a cirurgia plástica. Quando eu estava na medicina, em casa, estudando para fazer vestibular, eu queria fazer alguma coisa que desse impacto na vida das pessoas. E eu sempre quis fazer artes cênicas, talvez por isso a gente tem essa facilidade uma em pessoa falar. impactante, né? É um showman. A gente gosta de estar em frente às câmeras, né? Tem essa facilidade. E eu cheguei a me inscrever na escola do Wolf Maia, que é uma escola de teatro aqui no Brasil, e numa escola de teatro também da USP. E eu estava uma vez sentado com meu pai, eu lembro direitinho, a gente era na laje lá de casa, né? Família super simples, numa piscina de plástico. E nós sentados, ele falando assim, filho, eu queria que você fizesse uma coisa que você pode fazer o que você quiser, mas que impactasse a vida das pessoas verdadeiramente. Fizesse a diferença. Que fizesse a diferença. Certamente no teatro eu faria essa diferença, né? É uma arte que toca muito. Mas nesse dia eu orei, eu lembro que eu estava à noite, orei, e Deus me deu esse insight de fazer medicina como uma forma de tocar as pessoas. Sim. Então toquei meu pau, fiz medicina, estudei tudo que eu podia estudar, sempre fui super CDF na faculdade, vocês estavam lá, vocês lembram? A gente era da vibes dos CDFs, tá? Pouca farra, muito estudo. Exatamente. E foi muito interessante para mim, porque todas as matérias que eu passava, eu queria fazer aquela matéria específica. Então, quis ser cardiologista, quis ser geriatra, quis mexer com histologia, quis mexer com lâmina, com tudo que vocês pensarem. Com anatomia. E devido ao fato de me cobrar muito na faculdade, eu tive uma depressão gravíssima. No final da faculdade, quando eu estava indo para o internato rural, que é quando a gente vai no último ano da medicina para a cidade do interior, para conseguir fazer atendimentos pelo SUS. E foi uma depressão muito, muito forte. Eu era muito magro, tinha muita espinha no rosto, não me achava uma pessoa bonita, né? A gente sabe que essa parte estética é muito importante. Foi por ocasião dessa depressão que eu resolvi fazer cirurgia plástica. Porque eu procurei uma pessoa, um profissional de saúde, que me passou alguns medicamentos para tratar a pele. Eu procurei uma nutróloga que me ajudou a ganhar peso. Meu cabelo melhorou. Eu fiz a transformação da Xuxa, né? Eu falei, cara, tu gato pra caralho. Esse vídeo é incrível. Esse vídeo é incrível, gente, que está no feed, a gente pode mostrar. E foi muito legal porque, conversando com a paciente hoje, a gente falou exatamente sobre isso. A beleza externa, ao contrário que as pessoas pensam que a plástica é fútil ou superficial, ela resgatou a força interna que eu tinha. Sim. Então, eu deixei de lado a cardiologia, deixei de lado tudo que eu queria fazer, geriatria, e voltei para a parte estética, porque eu pensei que eu queria ofertar para os pacientes aquilo que tinha acontecido comigo, da beleza externa, realçar ou fortalecer a interna. Essa autoconfiança que a gente adquire com a confiança na nossa autoimagem, isso dá força pra gente, assim, alcançar outras coisas na nossa vida, né? Estando bem, né, com a nossa imagem, a gente consegue ir muito além, né? E as pessoas não entendem isso. A gente ouve muitas vezes, até de paciente, né, Laurinha? A mulher fez uma cirurgia de mamoplastia de aumento, colocou prótese. Mas pra que ela faz isso? Ela é tão bonita, ela não precisava disso. Só nós sabemos onde nossa dor está, né? E só nós sabemos o poder íntimo, que isso tem, né? E uma pessoa segura, uma pessoa que tem autoestima, ela alcança tudo que vai. Então a gente vê muito, né, nossos pacientes que às vezes estavam em depressão, ou que separaram, ou que tiveram alguma situação se transformaram. E que se viram mal ali e com algum procedimento, alguma cirurgia se transformam, encontram realmente essa beleza, né? Se enxergam linda e vão pra frente, né? Isso fez muita diferença para mim. E hoje, quando as pessoas me perguntam que esse espaço é espaço que a gente pode compartilhar isso, por que eu escolhi cirurgia plástica?
Eu falo para elas isso, eu não escolhi cirurgia plástica porque eu quero só deixar as pessoas mais bonitas. Eu escolhi cirurgia plástica porque eu experimentei o poder que a mudança externa gera na interna. Assim como o interno transborda para fora, o externo invade o interno. Sim. E isso me fez ter autoestima. Aí foi outra vibe, né? Eu entrei, comecei a fazer foto de modelo, gatíssimo, carreira de modelo. internacional. Fiz vários cliques que são proibidos. Models. Quantas horas vai passar? Não pode por esse horário. Coisas íntimas. E foi muito poderoso para mim. Então, Sim. essa escolha, eu me senti muito... eu senti que foi uma escolha muito assertiva. Porque Sim. ela exatamente repercutiu em mim e eu quis passar isso para os outros. Então, E a gente vê isso bem... no seu dia a dia, que você ama o que você faz, né? É uma bênção. E além disso, que você é uma pessoa fora da curva, assim, que você destacou muito rápido. A intenção é chorar, mas eu não choro. Não, mas é sério. Você é tipo assim, todo mundo, você é muito fora da é uma curva. referência. Obrigado, Gê. A gente esforça, a gente luta muito junto, né? Não é fácil. Mas eu sou muito feliz com o que eu faço, que é outra questão. Isso é bênção, né? Eu e vocês também, porque nós hoje formamos um time muito coeso, me sinto privilegiado e abençoado por fazer o que eu amo. Muitas pessoas usam o trabalho só como trabalho. Claro que a gente cansa, estressa como todo mundo, né? Não é um ambiente fácil de trabalho. Mas é muita bênção, né? E a gente não trabalha pouco. E a gente trabalha nem um pouquinho pouco, né? A gente vai só fazendo cada vez mais coisa, buscando cada vez mais. E mais estudo, e mais técnicas. E não para, né? E não para. E aí já faz o link para a segunda escolha, que foi a escolha primeiro da plástica e depois dessa evolução para o DOMI, que foi a conexão com o Paulo. Porque tudo eu agradeço muito a Deus, né? Deus é o centro da minha vida, que eu sinto que eu fui sendo conduzido. E até essa proximidade que a gente teve foi uma condução muito automática, né? As coisas foram se encaixando. Como é que as coisas vão se encaixando. Parece que as peças faltam e vão entrando no lugar. Vamos chegar na parte ainda que você estava no consultório comigo, tá? Essa parte foi muito legal, porque quando eu entrei na plástica no HC, que eu escolhi fazer cirurgia plástica por conta disso, da transformação, e fiz foto, e comecei a me achar mais bonito e mais autoconfiante, me deu essa força interna. O Paulo, que é o Paulo Henrique Laia, que é o coordenador geral aqui do DOMI, ele era preceptor voluntário do HC, do R1 da cirurgia plástica, primeiro ano. E ele ensinava pálpebra pra gente, lá no Borges da Costa. Eu falei, não, o Paulo é super novinho e tal, e ele tá super bombando, quero me aproximar, porque é junto dos bons que a gente fica melhor, lá vai fazer a conexão. Nessa época eu ainda era uma estudante. Você era estudante de medicina, não tinha ainda entrado. E eu lembro que eu mandei um SMS, um torpedo, falei, Paulo, gente. Naquela época, velhice que bate. Falei, Paulo, eu tô sabendo que você tá abrindo consultório, que você opera muito, eu quero saber se você me permite acompanhá-lo. E eu lembro que ele respondeu assim pra mim, estou num bar, tal, Nova Lima. Se quiser, me encontra, porque o Paulo é desses, né? Direto e reto. Falei, cara, será que esse cara quer que eu encontre ele mesmo? Tô meio com vergonha. E eu fui. E lá estava o Paulo com, na época, os sócios dele, o Robertinho e o Felipe Vilaça, e eles estavam planejando em abrir o Premier, que era o hospital que nós temos aqui, no nosso prédio, no 6º, 7º, 8º andar. E eu tava no R1 da residência, então eu não tinha muita noção de como o mundo da plástica era. Eu só queria mesmo acompanhar o Paulo, ver uns peitinhos, né, e tava aprender a deixar as mulheres mais bonitas. Falei, gente, então vamos ver. Fui pro bar encontrar com ele. E nesse mesmo dia, que o Paulo é um super visionário, né, ele me chamou pra vir aqui no prédio. E não tinha nada, coisa que a gente fez, que eu fiz com vocês. Não tinha nada. Ele abriu os elevadores, estava tudo quebrado. Ele falou, aqui vai ter um hospital que vai ser uma super referência pra nós, vai trabalhar comigo. Falei, bacana. Bacana. Entregas, prometo, acredito, boto fé. E aconteceu. O Premier aconteceu, ele criou esse hospital. Eu comecei dando plantão, depois fui pra coordenação dos plantões, depois virei auxiliar dele. E as coisas foram andando, hoje a gente é essa equipe. Então, eu acredito muito que as pessoas são direcionadas por Deus e por uma energia, né? Que tudo acontece da forma que tem que acontecer quando você entrega de coração, mas é que você faz com um propósito genuíno. Sim. E eu sei que ele tinha esse propósito genuíno, e eu também tinha. Então, foram pessoas que com perfis distintos, nós somos diferentes, mas que se complementaram. Aí que o Premier aconteceu, e mais pra frente, o núcleo DOMI, que são os consultórios, né? Além do hospital. E nosso novo andar, como é que foi? E o nosso novo andar. E eu comecei a atender com o Paulo no 8º, que era no andar da cirurgia. Não tinha ainda nada do DOMI, que aqui, onde vocês estão vendo, no 14 e no 15. Aí ele virou para mim e falou assim, eu quero que você comece a atender com a cosmiatria, que são os procedimentos estéticos, que ele não faz a parte cirúrgica. Eu falei, Paulo, mas eu já atendo em outros lugares e tal. Ele falou assim, mas quem sabe você não elabora a possibilidade de vir trabalhar comigo? Você cuida dessa parte de injetáveis
e tecnologias, e eu cuido da parte de cirurgia. Eu já atendia com ele de vez em quando, uma vez ou outra na semana. A Laurinha já estava no consultório comigo nessa época. A Laurite era a instrumentadora principal do consultório. E eu resolvi atender com ele no 15º andar. Ficamos 1 ano, 2 anos assim? Acho que uns 2 anos, né? Quase 1 ano e pouco, dois, quase 2 anos. Lá embaixo te ajudando, e né, já, assim como você com o Paulo, eu vim também, grudei nos dois. Na verdade, Eu não sou boba. esse link pra cá foi quando eu saí do consultório do Luiz, que eu atendia lá. Você já estava lá comigo. Já. Quando eu E a vim, gente te carreguei. Veio pra cá e eu vim também pra E você já entrou pra equipe do Paulo. Também. A gente atendia no 15, ele fazia a parte cirúrgica e eu essa parte de injetáveis. E surgiu a ideia de conseguir ampliar o consultório. Mas antes de ampliar o consultório, a gente sentia falta de alguém que cuidasse da pele. A Laurinha já ficava comigo no consultório, eu já fazia parte de injetáveis, já tinha virado speaker da Galderma, que é um cargo que você ganha visibilidade por dar aula em vários congressos, então a parte de injetáveis já rolava no consultório, mas os pacientes queixavam muito de pele e eu não me sentia 100% preparado para entregar um resultado que fosse no nível que os nossos pacientes merecem em cuidados cutâneos, né, cuidados com a pele. Então, junto com a Laurinha, eu pensei em colocar algumas pessoas aqui. Mais uma vez veio o joelho, o ralado e a oração. Eu orei, mais uma vez entreguei e falei, Deus, eu preciso de uma pessoa que seja do bem, que tenha um coração bom, de acordo com o que a gente quer, e que seja foda. Porque a equipe é de gente foda, né? A gente fala que a gente junta um povo que é top. Se for pra não ser top, nem entra. E aí eu tive um insight de chamar a Gé. A Gé tinha feito um tratamento comigo, alguns procedimentos, mostraremos o antes e depois. Gente, salvei uma alma. Será que ela vai mostrar? Eu acho Vai que não. eu vou mostrar. Toda cagada, ela vai era mostrar. muito pesado, sabe? Mas eu me dei de presente de 30 anos, procedimentos com Lude. E a minha história com Lude é antiga. A gente se conhece há mais de 10 anos, da igreja. Amigo do meu marido há muito tempo, e acabou que a gente se afastou por questões da vida. Muita correria, né? Da residência, essas coisas. E acabou que as nossas oportunidades se juntaram em momentos cruciais. Quando ele estava começando no Nucleodome a parte de cosmiatria, e eu tinha acabado de terminar a residência. Então foi muito assim, muito de Deus mesmo, né, Lud? Muita sintonia. Aí. E, assim, graças a Deus, a gente é muito unido, né? Assim, eu acho que deu muito certo. deu muito certo. E graças a gente escuta de muita gente, assim, falando, nossa, eu vejo vocês estão tão juntos o tempo inteiro. E demos certo. Por que é assim, né? É assim porque as pessoas se juntaram por propósito. E isso eu acredito muito. Quando você chegou a primeira... Lembra quando eu conversei com você? Estávamos nós no 15, depois eu conto da Laura. Estávamos nós no 15 fechando o consultório. Você tinha vindo, né, fazer alguma coisa. Você tava arrumando, tipo assim, suas coisas. Tinha alguma coisa, Eu falei, Jéssica, eu tô querendo bater o papo com você, eu tô precisando de uma dermato e tal. E eu queria que você trabalhasse aqui. Ela fez, meu Deus, como assim trabalhasse aqui? Falei, eu acho que seria bom se você entrasse. Gente, eu numa humildade que vocês não imaginam. E você falou que tava pensando em ir pra Ipatinga, né, que você queria voltar. Eu tava pensando em voltar pra minha cidade, né, que é Ipatinga. Porque aqui, gente, a única pessoa da cidade grande é a Laurinha, tá? Sou eu. Que Dom Lude é de Teófilo Otoni. Sou tá? de Poté. De Poté, tá? E eu sou de Ipatinga. Então... eu ia voltar para minha cidade e tal, tentar, né, fazer uma carreira lá e tal, e tive essa oportunidade. Então, assim, foi maravilhoso, porque eu aprendi muito com o Lude, ele me ensinou muito da parte de estética, né? E é aquela coisa que as pessoas às vezes falam de sorte, né? De acaso e tudo. E realmente, teve esse encontro, esse momento oportuno, mas é aquela coisa que Guimarães Rosa fala, né? Sorte é isto, merecer e ter. Então, se você tem uma oportunidade, né, e você não está preparado para ela, essa oportunidade não vale de nada. Mas se você se capacitou para isso, essa oportunidade vai valer muito a pena. É que as pessoas Isso que é um sempre briefing. falam de sorte, às vezes falam, nossa, fulano é sortudo e tal, mas não vê também nosso momento de dedicação, nosso momento de trabalho, de suor, de encontrar domingo à noite, de estar sempre acontece junto. Muitas vezes, né? E ter reunião o tempo inteiro, porque a gente sempre quer melhorar e a gente sempre busca, e as pessoas às vezes não veem esse lado, quem né? vê Esse close lado, não vê corre, quem vê né? close não vê corre. Isso aconteceu, essa questão de sorte, eu concordo totalmente com vocês. Tem sorte do momento, né, do encontro, mas é aquela oportunidade que pode se perder. Isso aconteceu com você, porque na época eu lembro que eu até falei, Deus, se você me direcionou para que fosse a Jéssica ficar no consultório comigo, se for bom para ela, que ela fique. Mas se for para ler pro interior e você sentiu de ficar, porque era um desafio para você. Era um desafio integrar uma muito equipe grande. nova, né, pegar os pacientes que, né, os pacientes Total. iam se tornar automaticamente seus.
essa história sua foi super legal e depois disso você entrou no 15. A história da Laurinha de fazendo o back foi muito legal também, porque as pessoas elas não entendem de onde as pessoas vêm. A Laura, ela era R1 do HC do FMG quando ela começou a acompanhar no consultório. Eu atendia com o Luiz Eduardo Avelar, que era meu chefe, né, para sempre, uma pessoa maravilhosa, minha grande referência. E ela ficou por anos, né? Não foi nem meses, anos, ajudando no consultório. Então hoje as pessoas falam, eu quero acompanhar vocês no consultório. Mas a Laura entregou seringa durante 2 anos, vendo o fluxo de consultório, para depois ela vir para cá no 15 e montar uma equipe. É um trabalho no backstage, como aqui agora a gente está vendo, as luzes e todo mundo movimentando lá atrás. Do consultório, muito né? grande, cara. É muita coisa por trás para as coisas acontecerem. Então a sorte é um fator que existe, mas o suor, né, o trabalho é muito grande. Para todos nós, né? É muito fácil você olhar e só ver a capa, só ver o externo. Só ver o externo, né? E a Tem gente, graças a Deus, tem essa equipe linda que a gente se ajuda demais, né? A gente está sempre junto, está só crescendo, sempre crescendo. Graças a Deus. E continuou crescendo, porque estávamos no 15, sossegou o facho, a Laura já estava aqui, que ficou lá de instrumentadora há anos, ralou pra caramba, depois integrou a equipe, irmã Jéssica aceitou o convite, chamado de Deus, para integrar a equipe, ou seja, temos uma equipe bem formada, o Paulo operando com todos os meninos. Aí um belo dia, que eu nem lembro qual que foi, né, porque essas coisas traumáticas a gente vai esquecendo para o WO, o Paulo virou para mim, junto com as minhas da gestão, e falou, a gente está crescendo em volume, precisamos ampliar para conseguir entregar uma infraestrutura e um serviço que seja de qualidade para os nossos pacientes. Esse é o foco sempre. O 15 já tem muita gente. Você topa da gente ampliar? Eu falei, bem, isso envolve o quê? Necessariamente. Vai ter um investimento tal. E essa brincadeira, a gente tem que fazer, né? Como é que funciona? Passa em qual? Cartão crédito, quantas vezes? Que a gente divide. Eu vou tomar daqui a pouco meu clericote. Aí ele falou, não, envolve isso, isso e isso. O andar está sendo vago, a gente tem poucos meses, eram 3 meses em total, para fazer a reforma, obra, mudar e tocar pau. E é isso. E foi exatamente assim que aconteceu. 2 meses de obra, mais 1 mês de ajuste. O andar é um andar de baixo, que a gente queria para conectar. A gente até pensou em fazer um elevador interno, né, para conseguir conectar, mas em termos de engenharia não deu, ia derrubar o prédio se fizesse um pilastra que sustenta, coisa boba, tranquila, e conectamos os 2 andares, né, normalmente pela escada, e fizemos o 14, que foi a intenção de ampliar a cosmiatria. Foi quando, então, estando no 14, já com as meninas, e o Paulo com a equipe cirúrgica no 15, nós resolvemos ampliar, e depois a gente, né, contratou a Raquel e a Gabi. Você fica lá e fica cá, faz cirurgias e faz cosmiatria. E surgiu o Dome Estética Médica, que é esse andar que a gente está agora. Vocês estão vendo o telão aqui atrás, as coisinhas, que é um andar voltado, não exclusivamente, mas com foco em entregar para os pacientes tudo que tem de mais atual, de mais moderno, em tratamentos estéticos injetáveis, tecnologias, tendo como base uma equipe bem preparada, que é o que eu tinha de plano desde o começo, o Paulo também, né? A ideia sempre era a mesma, montar uma equipe preparada. Uma equipe boa e focada e centrada. Eu acho que isso é uma grande marca sua, né, Lúdia? Assim, o que me impactou é a sua generosidade de sempre querer que o outro cresça, né? Junto. Isso é até assim, até você fala assim, nossa, mas não precisa. Mas eu quero que você cresça, eu quero que você seja luz e brilhe aonde você estiver. E eu acho que isso é o segredo, sabe? De você se destacar, porque você coloca as pessoas, você engrandece as pessoas, e isso não é impeditivo para você brilhar, você continua brilhando. Você continua com seu brilho e quer que todo mundo cresça com você. Isso é o diferencial, com certeza. Emocionado. De levar a gente Vindo delas, junto. Emociona de verdade, isso é pesado, tá? Cadê meu clericote? Deixa eu Dá um tomar. gole aí. Tem álcool? Tem um pouquinho. Ai, que delícia, vou embriagar. Só um grauzinho, tá? Na verdade, Falando... comentar uma coisa em relação ao que a Gé falou, Laurite, que é importante. Eu acho que isso, primeiro, é uma característica própria, as pessoas têm características diferentes, mas é muito fruto do meio. O nosso meio é um meio, infelizmente, né, assim, há concorrência em tudo, da cirurgia plástica, nosso meio da dermatologia, também, em que as pessoas, elas são muito egoístas e muito individualistas. Elas pensam somente em si. E dependendo do nível da pessoa, ela ainda não deseja tão bem ao próximo para que ela possa crescer. Então, eu acho que vivendo rodeado desse ambiente, eu fui contaminado com o reverso. Eu pensei, não faz sentido. Querer ser igual. Eu não quero isso pra mim. Por que se eu crescer, você tem que ser menor que eu? Por que eu não posso somar a minha força com a sua experiência, o seu know-how, a sua inteligência com a minha, a sua capacidade, que você tem uma coisa que eu não sei fazer,
com a minha. Então, desde o começo, isso foi muito forte e é o embrião da nossa equipe. Sim. Eu acho que isso de tudo que a gente tem é o mais forte. Ninguém quer crescer base, sem né? derrubando o outro. A gente Deus não me quer livre. concorrer um com o outro. Isso não é fácil de achar, né? Às vezes a gente acha que é bobagem, mas do nosso pé é difícil de se achar eu pessoas que conheço querem pouquíssimas pessoas que pensam assim. que querem se entregar, né? E querem também crescer junto. É, Né? e tem muitas coisas que a gente faz em comum, né? Então, Exato. assim, Exatamente. Poderia a gente, ser ponto de embate, né? poderia. E na verdade não é. A gente só se fortalece. Talvez essa seja a característica principal da equipe e o que eu mais prezo. É o que a gente mais preza. Porque, mesmo eu tendo começado, acho que uma coisa que diferencia de vocês é isso, né? Eu comecei. Porque nós não temos hierarquia entre nós. Isso sempre é pregado. Somos todos iguais em busca de um objetivo comum, que é criar uma excelência para os pacientes. Mas eu acho que isso é o que eu mais prezo. Para que, até com as meninas que entraram agora, né? Nós temos que toda manter a equipe, isso. né, Lud? Todo mundo. A assim. equipe toda pensa assim, nós vamos crescer juntos, a minha luz se soma à sua, para que ninguém se apague, e é com a energia somada que nós vamos atingir andares e níveis que as pessoas podem não atingir. Porque o bem unido faz muito mais, né, do que um contra o outro. Parece ser piegas falar isso, mas para quem convive no nosso meio, sabe o tanto que isso é pesado. Tanto que é o difícil, tanto que as pessoas, tanto que é raro achar, né, encontrar pessoas como você, que queria também achar outras pessoas que querem crescer e que querem... E é raro achar também, como achei vocês, né, que a gente sabe que não é de primeira, que a gente vai tentando. Eu falei que eu não ia chorar pra não borrar. Não tenho maquiagem, a pele é boa mesmo, bem cuidada. Gente, que a gente Obrigado. cuida, tá? Poucos produtos, poucos injetáveis. E eu quero falar de um começo super legal também, que é o começo de uma técnica. De onde que surgiu, né? Para quem não sabe, Dr. Lud tem uma técnica de rinomodelação, que é o preenchimento do nariz. E que é uma coisa super desafiadora, uma técnica difícil. Muitos médicos têm medo, né, de injetar nariz. E você, assim, a sua técnica é, sim, né, maravilhosa. Nossa, técnica eu queria maravilhosa. saber como surgiu isso e contar pra gente também um pouquinho do Rhino Experience. Essa questão da técnica foi também de equipe, vocês lembram disso? A gente já fazia juntos e as meninas, nós temos imagens disso, vamos ver se a gente fazer produção, coloca a imagem. Produção. Seguravam o ring light, gente, a outra segurando a câmera, a Laura, coitada. Pano preto. Montada em cima de duas banquetas e a Jéssica segurando o pano preto para eu fazer gravação de nariz para os congressos. O que aconteceu com a técnica, eu acho que, eu sempre pensei assim, nossa, será que você é capaz de criar alguma coisa? Hoje em dia é tão difícil. Ainda foi mais muito a medicina, natural, né? Que é tudo muito protocolo. E na verdade, muita coisa está criada, né? Hoje em dia muito se copia, pouco se cria, é muito difícil. difícil. É difícil, assim. Né? Eu acho que foi do fluxo desse trabalho em equipe e da experiência, porque quando eu comecei a fazer nariz, eu fazia da forma que as pessoas tinham ensinado, mas eu não achei que estava entregando o que eu queria entregar. Ou então eu tinha medo, às vezes, de fazer com um instrumento ou outro. Mesmo, né? Eu me sentia ou inseguro em termos de resultado, não tá bom o suficiente. Ou inseguro em termos de segurança para o paciente, né? De anatomia, de vasos, nariz é uma das áreas mais complexas que a gente já tá na face. E de tanta gente fazer, e grava para um congresso, e grava para o outro, e ver resultado, analisa, e volta o paciente. Estuda anatomia, exatamente. né? O troço sai do lugar, e vai aprimorando, né? Exatamente. Eu acho que surgiu disso. Por isso que eu considero que foi uma coisa muito natural. Não foi uma criação, uma epifania. Deitei, é assim que se faz nariz. Na verdade, não é assim que se faz, né? Não existe isso. É assim que eu acho que deve ser feito, na minha opinião. De tanto a gente fazer, nós fomos refinando. Que, inclusive, acontece até hoje. O tempo todo nós mudamos um pouquinho da forma de fazer. Depois que eu achei, de tanta experiência, que aquele resultado era entregue, de tanto fazer o workshop da Galderma, eu via que os médicos tinham muito medo. E o fato dos não médicos... Eu não tenho nada contra não médicos, gente, não é essa questão, tá? Cada um faz da forma que se sente confortável. Sim. Mas eu acho que isso é um ato médico, né? De cuidar do paciente nesse sentido. De tanto os não médicos fazerem. E os médicos, nos workshops que eu fazia pela empresa. Com medo, né? Com medo, assim, com aterrorizados. Eu não vou fazer, eu não vou entregar. Eu falei, não, quer saber de uma coisa? Para de bobeira. Jamais. Médico, não, nós fazemos, as meninas fazem perfeitamente no consultório. Nós temos a capacidade, além de todos os compromissos que a gente tem por fora, e vocês sabem que, né, minha vida é aquela loucura, eu falei, mas agora nós vamos botar pau nesse negócio, vamos criar um curso. A ideia inicialmente foi em 15 dias nós montamos a turma piloto com 5 alunos. Vamos fazer, vamos fazer. Mas não enrolava, não saía do papel. E nós resolvemos fazer. Foi quando o Rhino Experience foi criado. E a gente colocou o nome de Experience porque outra coisa que eu sentia falta, além de parte técnica, quando eu ia para alguns eventos, é que às vezes tinha um lanche meio mequetrefe, ninguém importava comigo, chegava em São Paulo, aí chega em São Paulo, não sei nem pegar Uber para ir para a clínica onde é que vai ser o evento.
me sentia mal amado, assim, malquisto, né? Isso não é uma coisa legal. A experiência foi pensada nesse sentido, que tem um motorista legal para levar o médico, que tem um hotel gostoso, que tem uma equipe capacitada, que tem um jantar para fazer uma recepção antes, que ele põe a mão de verdade, que é o hands-on. Então a ideia do Rhino foi essa, por ser uma experiência. Esse é o selo de qualidade Dom Lude, tá? É uma coisa assim, surreal. A gente tem que ficar cortando as asinhas dele. Ele não deixa. Lude, vamos fazer uma coisa mais simples? Não. Senão passa de um projeto comunitário para uma ONG. Eu só faço se for desse jeito, eu só faço se for muito bom para o paciente, eu só faço se for muito bom para quem vem. É um padrão de excelência. É um padrão muito alto de tudo. Nosso, né? É que vocês também gostam de um padrãozinho Nós somos alto. Assim, mas a gente... é legal isso da nossa equipe também, que a gente se completa, E né? dá uma a gente cortada. A gente é Quando o meu pensamento... Como é que você fala? Megalomania. Meus pensamentos megalomaníacos são um pouquinho controlados. A gente tem que dar né? Fala, Lude, não, vamos devagar. Né? Mas sempre dá certo, né? Sempre dá certo. E é legal também, porque às vezes se a gente não pode pensar pequeno, você puxa para o grande, a gente pensa grande, você traz para a realidade, e a gente conseguiu construir um curso bacana e que está só crescendo também. E que né? está ampliando agora com estas belíssimas mulheres entrando de professoras na próxima edição, que acontecerá em abril. Isso aí. Reverberando, reforçando, corroborando, quem sabe fala várias palavras, ratificando o cerne da equipe. Não vale a pena crescer sozinho. Não faz sentido que, por mais nem que é sustentável, não né? é sustentável. A gente quer que todo mundo cresça. Então a turma aumenta agora, o Rhino ele abre os braços, né? A Gê e a Laura entraram de professoras porque elas já fazem isso com os pés nas costas. Não só fazem com os pés nas costas, me corrigem muita coisa, isso aqui não fica legal, esse curativo não é assim que faz, porque é um trabalho em equipe. Então o Rhino surgiu da ideia de melhorar os médicos, o pensamento deles, que eles não são capazes de fazer, é mentira, né? O conhecimento está na mão do médico, de anatomia, de produto, de segurança para o paciente, e o experience surgiu da necessidade de ter uma experiência diferenciada para o médico se sentir amado. A gente vê, né, o médico que chora quando vem no curso. Surreal. É super legal, eu me sinto muito abraçado quando isso acontece, né? A gente faz muito mais por amor. Vale a pena, né? Aquele cansaço no final do sábado. Depois de 12, assim, 13 horas, tá podre, não consegue nem ficar em pé. Quando o médico agradece, chora, você fala, não, valeu a pena tudo isso. Vale muito a pena. E a ampliação do Rhino, assim como da medicina para plástica para o DOME 15, 15 para o 14, Rhino para um Rhino maior, vem da ideia de que a equipe ela se fortalece com o crescimento de todos os seus membros. A gente sempre usa essa frase, né? Nós somos um organismo. Cada um é uma parte. Mesmo que falte um pedaço da orelha, o organismo não é completo se todo mundo não fizer a sua parte. Então, todas as partes do corpo devem ser cuidadas com o mesmo esmero, com o mesmo carinho. Então, vocês entrando agora, o curso só ganha em força, mais experiência, mais gente para dar aula, mais professores, e se Deus quiser abençoar, nós não sabemos onde ele vai, né? Mas eu acho também, né, Lud, que a transformação que esse curso traz é uma transformação que aconteceu na minha vida e na vida da Laurinha, né? Então, todo o nosso treinamento com você, a gente também perder esse receio de fazer nariz e ousar e ganhar cada vez mais segurança, isso foi de treinamento, né? E a gente viveu isso, foi um divisor de águas na nossa vida, né? Então, a gente tem aí a nossa trajetória e muita coisa que a gente aprendeu com você e que faz toda a diferença na nossa prática. Certamente a intenção é me fazer chorar. Já é a terceira vez, eu vou segurar as lágrimas. É tudo verdade, verdadeira, né, verdade. gente? E talvez por isso as pessoas sintam tanta verdade. Porque é muito difícil de passar verdade de uma coisa que você não acredita. Isso é muito difícil. Até em aula, quando a gente faz, né? Se eu falo de um produto que eu não acredito, que eu acho que ele é uma porcaria, eu não vou conseguir falar com verdade. Como vocês passaram por isso, quando vocês fazem o nariz com o médico, ele sente aquela segurança surreal. Porque você passou pela mesma coisa que ele está passando. Você tá na frente da situação que ele está. E isso dá muita credibilidade para o médico injetor que vem e é um sucesso. Estamos muito felizes com a evolução do processo. Que bom, né? Eu fico também super feliz e a gente, né, esse processo também de treinamento, às vezes a gente duvida da nossa capacidade, né? É engraçado isso ter no meio médico, a gente super bem formada, né? Já sempre fomos muito estudiosas. Existe um receio aí, que precisava de alguém como você, né? Pra ensinar e pra falar, não, vamos pra frente. Gente, eu fiquei tão orgulhoso que a gente tem que falar, né? Que eu cheguei aqui e vi tudo isso aqui montado. Hoje foi uma correria de atendimento no consultório. E eu olhei e falei, gente, olha essas meninas. Falei agora com o George, que tá na mesa ali na produção. Falei, George, cara, tipo assim, bateram asa e voaram. O que é isso? É muito legal você ver como injetar ânimo no outro
faz com que ele evolua. Isso Ai, talvez gente. seja o mais emocionante, gente, né? isso é muito romântico. Mas a gente tem que tocar um pau, falar umas bobeiras aqui pra ver se quebra o romance. Mas é muito legal você ver a pessoa crescendo. E vocês hoje têm um programa que vai ser um sucesso e atendem e cresceram por conta própria, com apoio das pessoas, mas é por conta própria, né? Depende muito do estímulo de vocês. Com a aceleração, o empurrão, o toca-pau, vai embora, que alguma pessoa deu, mas poderiam não aceitar esse toca-pau. É muito interessante ver o crescimento. Isso é o que me traz mais orgulho, assim, eu falo, não vão parar nunca. Mesmo que a gente chore todos os dias, né, Mari? Sofremos, não vou parar nunca. Joelho no chão e vambora. Joelho no chão todo ralado, como diz vó, já tem 2 breadas pretas aqui de tanto ralar o joelho e orar. Mas estamos seguindo. E uma coisa difícil, né, pra gente falar também de outras, de coisas ruins, assim, qual que é o seu maior conflito, qual que é uma dificuldade, porque a gente trabalha sob muita pressão, né, o tempo todo. Sim. Como é que é isso? Porque você lida disso de maneira maravilhosa, né? Você tá sempre alto astral. A gente sempre, E o choro é livre em casa, né, Bruna? Meu conflito, perguntas bem... Vocês estão bem filosóficas. A outra até citou Guimarães Rosa. Gente, li hoje de manhã, eu abri para fazer a citação. Meu maior conflito, eu acho que eu não tenho essa ideia de achar que eu não mereço. Eu acho que a gente tem muito... Não tem síndrome do impostor, não tem síndrome do impostor. Não tenho. Vocês têm, que eu tenho que ficar falando. Não, vocês estão onde estão e vão chegar onde chegam, porque eu profetizo, né? Porque aqui é em nome de Jesus, eu só profetizo a bênção. Amém. E aceitem que isso é bênção que vem de Deus e das energias positivas em volta. Talvez, isso eu não tenho, que eu sei que é uma coisa que eu tinha até lido no briefing, que vocês podem ter, mas eu tento tirar de vocês, a síndrome do impostor. Talvez meu conflito interno seja a relação vida pessoal e profissional. Que pra mim é um pouquinho... Como eu sou workaholic, isso é uma coisa que isso é muito difícil. Eu sofro com isso. Esse ano eu tentei dar uma regulada. Eu queria ter a vida de herdeiro. Malhar com personal trainer e fazer tudo. Eu gosto muito de trabalhar. O Domi precisa do nosso trabalho, né? Uma empresa, um organismo vivo que tem que ser injetado aqui para as coisas rolarem. Né? Um bebê, e novo, 4 meses? Novembro pra cá? 4 meses. Mas eu tenho dificuldade em equilibrar a vida profissional com a pessoal, porque geralmente, como diria a Bruna, né, Neném sempre fala comigo, o profissional dá uma ganhada, né? Eu tento dar foco no consultório, mas eu acho que isso a longo prazo é deletério. Sim. Então, esse ano eu tô começando a rever isso em mim, me cuidar mais, né? Eu sempre me cuidei, malhei tanto, comia bem. Hoje, por conta do trabalho, eu não consigo fazer isso de forma correta. É um desafio para todos nós, né, que trabalhamos muito e queremos sempre entregar muito. Então, dividir o trabalho com o pessoal é difícil também. Eu acho que cobrar demais. Não, um dia eu me sinto assim, né? A gente... Chibata nas costas. Eu quero entregar sempre o melhor resultado e a gente fica muito preocupado com os nossos pacientes, né? Que é o nosso foco principal. Então, isso também a gente tem que saber lidar, né? Que não é fácil. É porque senão você não sobrevive, né? É engraçado que quando eu estava na residência, eu ouvia muito isso. Às vezes as pessoas falavam assim, não, mas aquele chefe específico, ele é muito ríspido. Ou ele é muito rígido. Não tem que ser assim, você tem que ser um pouco mais brando. A gente não enxergava que aquela rispidez é uma forma de se blindar de tudo que acontece na volta. Porque se você se fragilizar diante de todo problema, numa cirurgia que você tem, diante de toda uma complicação que o paciente pode ter, você morre. Então, acho que essa é uma questão para nós. Você ir sabendo manter um bom vínculo com seu paciente, mas também se fortalecer, porque senão o externo te abala, pode te influenciar, mas você se mantém firme para manter os outros em volta. Não é rispidez do chefe, é uma forma que ele conseguiu de se blindar. Nós também temos de lidar com, porque é uma profissão muito difícil. Muito a gente lida com desgastante, expectativa alta, beleza, estética, beleza. perfeição, que todo mundo quer, que não existe. Então, até trabalhar tudo isso, essa é uma outra questão importante. Eu me cobro muito também. Mas tento trabalhar um pouco isso para entender que muito está nas nossas mãos, mas também as coisas vão fluindo naturalmente. Que a gente faz tudo o que é possível, né? A gente estuda muito, entrega técnica, tudo. assistência, tudo, né? Então, o máximo que consegue fazer, que está nas nossas mãos está. O resto é oração, Jesus abençoe. Toca a pau, seguindo a vida. Lud, e uma outra coisa também que você, assim, nos encorajou, né? Muito. E Levei. que hoje... Não, é sério, gente, ó. Eu tô tocando emoções aqui, verdade, né? Isso é verdade. Mas assim, hoje, né, que é uma questão para muitos médicos, a medicina, ela não exige de nós apenas técnica, apenas conhecimento, né? Ela exige de nós habilidade de comunicação,
habilidades com redes sociais, por exemplo, empreendedorismo. Tudo isso é um desafio, porque a gente passa 6 anos estudando na faculdade, 3, 5 anos de especialização de residência, e a gente chega no mercado e ele nos exige muitas outras habilidades, né? Que não nos foram passadas. Exatamente, totalmente. É aprender na raça mesmo. E você encorajou muito a gente nessa questão de rede social, de aprender a se comunicar. Como que é isso para você, assim, na sua rotina? Isso faz parte já do seu trabalho como um todo? Como eu falei para você, a gente comentou da ideia das artes cênicas no começo, eu fui abençoado, né, eu me sinto abençoado com o fato de conseguir me comunicar com mais facilidade. É uma coisa que foi exigida do médico, mas até 10 anos atrás não era, né? Os médicos atendiam na portinha, com a salinha, sentava, resolveu, tocou pau, prescreveu, operou, acabou. Então acho que isso é uma questão fácil para mim. Por ser uma questão fácil, ou pelo menos algo que eu me sinto confortável em fazer, eu tentei passar isso para vocês. Então, meninas, temos que gravar sim, vamos produzir conteúdo sim, tem que falar bem, saber olhar para a câmera, saber se portar. O resultado, né, do que foi somado, do que elas já eram, é isso aqui, um desfile de moda de Paris, com muito conhecimento científico. E a parte que eu não achava que era fácil para mim, sempre aprenda com o outro, esteja perto de pessoas que te ajudem. Essa parte de empreendedorismo, por exemplo, eu aprendi muito com o Paulo, né, à toa que hoje estamos juntos, né, nessa parte de empresa, com a administração da gestão também. Eu tentei trazer isso de conhecimento para a minha vida. Eu confesso para vocês que é muito difícil. Você ser um bom injetor, ser um bom prescritor, saber operar, ter uma qualidade de vida e, além de tudo, postar no Instagram X horas por dia e estar bem vestido. Acabei de falar, né? Se preocupar com gestão de consultório, gestão de pessoas. Gestão de consultório, tem que estar bonito. Eu acabei de falar, meu cabelo é igual uma arapuca, não consegui cortar porque não deu tempo. Exatamente, você tem que estar o tempo todo bem. Isso não é fácil. Mas nada é. E a vida é um equilíbrio. Se você tem um jogador de futebol que joga super bem, mas ele é arrogante, ele é uma pessoa que não se alimenta bem, não dorme bem, ele não vai entregar a mesma coisa que o médico completo é assim. Então é isso que eu tento colocar na minha cabeça, eu tenho que ser um pouco bom de tudo, o excelente, o ótimo pode ser inimigo do bom, então pelo menos eu quero ser bom em todos os níveis e me preocupar para ser completo. E eu penso, como vocês já sabem, a gente já falou, no mesmo para vocês. Então eu fico o tempo todo, meninas, vamos entrar junto em tal coisa, o negócio é nosso, vambora. Não tá legal essa forma de exposição, vamos melhorar isso e isso na comunicação, porque é assim que a gente vai crescendo. Aí vocês pegam uma coisa boa minha, mas pega outra coisa boa de outra pessoa, que talvez eu não seja tão boa naquilo, a gente vai absorvendo isso. A gente vai só crescendo. Eu acho que isso é uma coisa que ainda é um tabu na medicina, né? E faz muito parte daquilo que a gente estava conversando também. A gente, às vezes, não se toca que a gente tem que falar pro paciente. A gente acha que está falando para os nossos colegas. Com linguagem mais rebuscada, né? Exatamente. E isso nos afasta de quem a gente quer realmente se comunicar. Que são os nossos pacientes que querem saber informação, que querem conhecer mais do nosso trabalho. Então, entender isso foi uma virada de chave para mim. No início, eu ficava muito inibida, porque eu queria falar tudo perfeitamente, com termos técnicos, para o meu colega. Com a citação do artigo científico, né? Isso, para o meu colega saber que eu sou... Tá boa que eu nisso. sei, né? Mas, assim, é o meu paciente que está ali me procurando, né? Então, eu tenho que ter essa noção para quem que eu tô falando. Então, isso é muito... Uma boa forma de ver isso é quando a gente vira paciente, né? Quando a gente vira paciente, a gente cria várias coisas, várias formas, né? Igual eu sinto muita dor para fazer procedimento, então faço de tudo para que isso não seja doloroso. Quando eu tenho alguma dúvida, eu te pergunto, às vezes você vai me explicar, eu falo, não, o que eu passo, né? Sim. Porque a gente precisa passar isso de uma forma clara, né, para um leigo que às vezes não sabe, não entende, está preocupado, né, com alguma dor, com alguma queixa. Então a gente tem que saber passar isso, né, para as pessoas. Vejam como elas falam bem. Vejam como elas falam bem. Gente, muita luta, tá? Talvez isso seja uma coisa que fez com que vocês enxergassem o Instagram diferente, porque é nossa marca, né? A gente não quer postar no Instagram para aparecer para os médicos. A gente quer postar no Instagram o nosso dia a dia, as injeções, antes e depois não pode muito, que vocês sabem, para atingir o paciente, para esclarecer as dúvidas, né? No sentido de se conectar com ele. Então, tudo bem a linguagem mais simples, o povo nosso mesmo, poderíamos falar várias línguas, porque falamos, poderíamos posicionar de forma diferente, mas a simplicidade que somos nós, ela conecta com o paciente, porque o foco é o paciente. Né? A gente quer que eles se sintam dentro do consultório com a gente. Sim. Com essa proximidade, essa é a intenção.
E eu quero saber mais uma coisa. Quais são os novos projetos, os novos desafios que estão aí para começar? Secrets, top secrets, Victoria's Secret. Que você ainda quer começar, né? A gente fala, mãe que fala, né? Que novos projetos a gente nunca conta enquanto eles não acontecem. Temos coisas vindo por aí. Esse ano o meu foco é o consultório. A gente amplia essa parte dos cursos, que é algo que nós gostamos muito e nós sabemos que conseguimos fazer de uma forma diferenciada, principalmente pelo carinho, pelo amor, pela entrega. A capacitação da equipe como um todo. A gente vê essa setorização, né? Todo mundo faz tudo muito bem, mas cada pessoa se destacando em uma área. Vocês vão começar, quem acompanha a gente no Instagram, a ver cada um dos médicos da equipe se chamar a atenção em uma área específica, ganhar visibilidade em uma área específica, porque a gente acredita que isso é uma força, né, da equipe como um todo. E outras cositas mais em vida pessoal aí que a gente não pode falar por enquanto. Entendi. Segredinhos, Segredos, bate-volta, coisas da vida. Não pode contar ainda, né? Não Mas pode é contar. sempre um desafio começar qualquer coisa, é sempre muito difícil. Atividade física, uma nova empresa, uma nova técnica, tudo é muito difícil, né? A gente sempre vai ter, nunca é fácil. Sempre desafios vão surgir, né? Mas sempre com muita tranquilidade, muito amor, muita oração, né? Que é o principal. E lembrando que você não está sozinho. É. Isso me chamou muita atenção esses dias numa situação específica. Eu estava passando por uma determinada situação e eu lembrei que naquele momento eu podia ligar para você. Eu podia ligar para você. Então, ter essa equipe ainda é a sensação de backup, né? Dá muito medo começar uma coisa nova. Eu não vou falar para vocês que eu não tive medo quando começou o 14. Gente, olha o tamanho disso aqui. Eu fiquei com medo. É uma responsabilidade grande. Para todo mundo, né? Mas exatamente. Mas quando você divide a carga, né? Você sabe que as pessoas estão juntas, elas querem ajudar. Alivia um pouco. O problema compartilhado se torna não menor, mas ele se torna mais brando porque o peso nas suas costas diminui. Então isso me dá muita tranquilidade. Tem uma equipe que é foda, isso é uma característica da nossa equipe. As pessoas são muito boas no que fazem, que eu acho que isso é a característica principal, mas elas são movidas por um propósito de carinho, de amor. E como isso é raro de achar, é uma bênção grande e a força tá embasada nisso, né? Ciência mais fofura. As pessoas são do bem, mas coração, né? Isso é uma equação que raramente dá errado, né? Então, E eu podia passar, né, noites aqui batendo papo com contando você. sobre a vida. Que não falta assunto, né? Bebendo um álcool. A gente ama conversar, ama bater papo, a gente fica junto o tempo inteiro. Tentando me fazer chorar. Mas foi um prazer te ter aqui com a gente. Prazer foi todo meu. Né? Pro piloto. Eu espero que as pessoas consigam sentir essa energia que a gente tem aqui com o Dom Lude, né? Que essa energia toda do consultório, saber um pouquinho da nossa história e acompanhar a gente aqui no nosso Sempre Pode. Gente, começamos com o pé direito, com a presença ilustre de Dom Lude aqui. Muito obrigada, Lude. Aceita, cara. Meninas, muito obrigado pelo carinho. Eu não quero me emocionar no final, mas é impossível, né? Eu tenho muito orgulho de vocês, de tudo que vocês são e que ainda vão ser. Eu tenho orgulho porque eu queria que vocês ficassem muito atentos aos próximos episódios. É muito difícil de juntar inteligência com capa. Geralmente as pessoas têm uma coisa ou outra, né? Vocês são lindas, super sofisticadas, são pessoas movidas por um coração amoroso e que fazem isso aqui não para aparecer. Fazem para compartilhar ideias, para compartilhar sobre a experiência de vocês, a forma com a qual vocês veem o mundo. Então, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu já entrei aqui com o pé direito mesmo, profetizando, como eu sempre faço, e não há limites para nós, porque foguete não tem ré, e somos todos foguetinhos, toca pau, bebê. Gente, a gente aguardem, porque nós vamos ter um quadro com expressões lúdicas. Expressões lúdicas, tá, que mais gente? uma vez terá proibição de horário e idade, mas a gente manda o PDF. São pesadas, tá? Foi uma Aguardem. honra enorme, vocês são o meu orgulho.